The ting goes Nós vamos falar agora sobre trabalho de uma força. Para a física, quem realiza trabalho é a força. O conceito de trabalho na física não é o mesmo conceito de trabalho no nosso cotidiano. Podemos dizer que uma pessoa parada está trabalhando, mas para a física, para haver trabalho tem que haver uma força. Porque não adianta nada o professor Marcão estar próximo a uma cadeira, porque o agente responsável pelo movimento dos corpos é a força. Sem a aplicação de uma força, não vai haver movimento. Então nós dizemos na física que quem trabalha é a força. Daí o título ali, trabalho de uma força. Mas se eu pegar o sofá da minha sala e começar a arrastar esse sofá pela sala, eu vou estar gastando, entre aspas, energia? É claro. Com certeza. Só que, tecnicamente, nós não falamos gastar energia, e sim converter ou transformar a energia. A energia é sempre transformada no nosso dia a dia. Então, para uma força realizar trabalho, é preciso que ela produza deslocamento. E quando ela produz deslocamento, vai haver uma transformação ou conversão de energia. A energia é convertida ou transformada. Nós precisamos de energia no nosso dia a dia. Nós adquirimos energia através principalmente da alimentação. Então, quem tem energia é capaz de, portanto, o conceito de energia está obrigatoriamente atrelado a trabalho de uma força. Quando uma força realiza trabalho, a energia é transferida. E um corpo que tem energia é capaz de aplicar uma força que realiza trabalho. Então, esses dois conceitos estão intimamente ligados. Certinho? Nós podemos ver isso no nosso cotidiano, nas usinas hidrelétricas, por exemplo, e muitos outros exemplos. Agora temos a seguinte pergunta: no que consiste o trabalho de uma força? Diante de tudo que eu já falei até agora, trabalho consiste em quê? Podemos resumir, então, que uma força realiza trabalho quando produz deslocamento e assim transfere ou transforma a energia de um sistema para outro. Conclui-se, então, que trabalho e energia são dois lados de uma mesma moeda. Turma, nós vimos no início de dinâmica que a força ela pode ser a favor ou contra o movimento. Quando a força está a favor do movimento, quando a força provoca movimento, nós dizemos que ela realiza um trabalho motor. Contudo, quando a força é oposta ao movimento, como por exemplo a força de atrito, nós dizemos que ela realiza um trabalho resistente. Resistente por quê? Porque ela está oposta ao movimento. Tudo bem? A unidade de medida de trabalho é o joule. A unidade de medida de trabalho é o joule, mas na verdade é joule. Mas nós temos a liberdade de falar joule. Podemos ver aqui que o trabalho realizado pela força depende de alguns elementos, como por exemplo a própria força. Trabalho realizado pela força. Tem que ter força para ter trabalho realizado. Essa força tem que produzir deslocamento. D de deslocamento. E aquele θ ali é o ângulo entre a força e o deslocamento. O trabalho realizado também vai depender desse ângulo aí. Então temos aqui um resuminho. Trabalho igual a F vezes D vezes cosseno do ângulo. Vamos ver alguns exemplos aqui. Em cada um deles vamos calcular o trabalho realizado pela força. No primeiro, a força vale 100 newtons. O ângulo entre a força e o deslocamento que ocorre na direção horizontal é de 30 graus. O deslocamento foi de 5 metros. Vamos lá? Aplicando diretamente a fórmula, nós temos o seguinte: trabalho igual a F vezes D vezes cosseno do ângulo. F é a força, D o deslocamento e o ângulo é 30 graus. Lembrando que o cosseno de 30 graus é
raiz de 3 sobre 2. 100 vezes 5 dá 500 vezes raiz de 3 sobre 2. 500 dividido por 2 vai me dar 250 raiz de 3 joules. Na segunda figura, a força também é 100 newtons, deslocamento é 5 metros, contudo o ângulo agora é 37 graus. Para esse ângulo, caso caia alguma questão de vestibular, a questão vai dar o valor do cosseno e do seno. Por que seno, professor? Eles costumam fazer isso também, dar o seno e o cosseno, dar os dois, porque para forçar o candidato ou candidata a lembrar que na fórmula de trabalho você usa apenas cosseno. É só para confundir um pouco vocês. Então eu tenho aqui, aplicando a mesma fórmula, 100 vezes 5 vezes o cosseno agora de 37 graus, que vale ali 0,8. 100 vezes 5, 500 vezes 0,8 vai me dar 400 joules. Na terceira figura, a força agora vale 200 newtons. O ângulo é 37 graus novamente, a distância é de 5 metros. Só dobrou a força, então o trabalho será dobrado. 1000 vezes 0,8 vai me dar 800 joules. Na quarta figura, a força é 100, só que o ângulo agora é 60 graus, para um deslocamento de 5 metros, que eu vou ter 100 vezes 5 vezes cosseno de 60 graus, para quem lembra, o cosseno de 60 graus vale 0,5 ou meio, então vai me dar 250 joules. Podemos ver aqui o Homem de Ferro com sua armadura voando pelos céus de Nova York, e o seu gerador ARC fornece energia para a armadura para que ela possa aplicar uma força ali no propulsor e essa força realiza o trabalho. Não esqueçam de dar o joinha, de ativar o sininho e se inscrever no canal.